Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. Quando o senhor me apresentou o guia de consulta rápida aqui, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, aqui é o professor Arnon Arruda. Sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É sempre bom ter você junto aqui conosco para a gente estudar temas muito importantes dentro aqui do universo do direito administrativo. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos que vamos, já se prepara aí porque temos muita coisa bacana para a gente estudar hoje, beleza? Direito administrativo, essa matéria tão importante para a sua prova, mas infelizmente você está dando a devida atenção, não é mesmo? É por isso que você está aqui, ok? Então vamos que vamos, sem enrolação, vamos direto para aquilo que interessa hoje, porque nós vamos estudar um assunto muito importante dentro do direito administrativo. O direito administrativo como um todo já é um ramo muito importante, já é uma matéria importante, cai muito na sua prova, mas especialmente o assunto de hoje, ele te demanda uma atenção, tá bom? Não porque seja um assunto difícil, mas porque é um assunto que cai bastante. E aí eu gosto de jogar limpo com você. Um assunto que é mais complexo, eu te aviso, ó, vai na manha, vamos devagar, vamos com calma, sem pressa, com muita atenção, para você passar por isso. Também quando o assunto é fácil, eu dou a letra, não é? Esse assunto de hoje, apesar de ser importante e cair muito em prova, eu não considero um assunto difícil não, tá bom? Você só precisa entendê-lo, porque entendendo vai dar tudo certo, beleza? Mas que assunto é esse, professor? Nós vamos estudar aqui então os contratos administrativos. E como eu gosto de fazer aqui nas minhas aulas, eu gosto de começar trazendo uma definição. Eu já repeti isso várias vezes. Não é que a única definição possível da matéria é aquela que eu trago, mas é uma que te ajuda a compreender o assunto, até para que você possa também ter uma definição, beleza? Então olha aqui, vou até aumentar a tela para que vocês vejam melhor. Me acompanha aqui nessa definição que diz o seguinte: contratos administrativos, né, é um instrumento dado à administração pública para dirigir-se a atuar perante seus administrados sempre que necessite adquirir bens ou serviços particulares, com finalidade pública. Gravem isso. Contrato é um acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar obrigações recíprocas entre os contratantes. Beleza? Então volta aqui para mim. Pessoal, o contrato administrativo, ele é um contrato, antes de mais nada, que será celebrado pela administração pública. Ah, professor, então todo e qualquer contrato que a administração faz é um contrato administrativo? Não, mas pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Contrato administrativo é uma contratação que a administração faz com particulares para atender uma demanda de um interesse público, certo? E aí pode ser compra e venda, alienação, qualquer outro negócio jurídico válido, a administração também pode celebrar, não é mesmo? Só que antes de adentrarmos nas particularidades do contrato administrativo, eu quero tecer alguns comentários aqui que muita gente cai nessa pegadinha. Aliás, nem é uma pegadinha, mas uma casca de banana, presta atenção aqui.
É muito comum, eu também sou advogado, recebo no meu escritório muita gente falando, ah, doutor, eu fiz tal coisa, eu comprei, eu vendi, mas eu não fiz contrato não, tá? Eu pensando, gente, como é que você comprou, que você vendeu e não fez contrato? Porque a própria compra já é o contrato. Aí eu comecei a perceber que muita gente confunde as coisas. Confunde o quê? Muita gente confunde contrato com instrumento de contrato. O que isso quer dizer, gente? Contrato é uma coisa, o seu instrumento é outra. Contrato é acordo de vontades. Simples assim. Contrato não é papel. A forma escrita é um dos instrumentos possíveis para materializar o contrato. Mas o instrumento, o papel, não é o contrato em si. Contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais partes e tem o objetivo de criar uma relação jurídica, extinguir uma relação ou modificar uma relação existente. É simples. Então, quando alguém diz, ah, doutor, eu comprei um negócio ou vendi o meu carro, mas não fiz contrato, eu digo, você fez sim. Ah, mas eu não tenho papel. Papel é uma das formas de se materializar o contrato. O contrato é esse acordo de vontades. Você quis vender o carro por X? E ele sim. A outra parte quis comprá-lo por esse mesmo X? X. Então, sim, né? Então, tivemos o contrato. Gravem isso, tá bom? O contrato é esse acordo de vontades que vão estabelecer essas obrigações de cada uma das partes, com o objetivo de criar uma relação jurídica ali. Beleza? Gravem isso. Contrato é uma coisa, instrumento do contrato é outra, tá bom? O contrato ele pode ser, por exemplo, verbal. Por exemplo, se eu pegar aqui esse objeto, a minha carteira, e eu quiser lhe vender, eu digo, olha, eu quero R$50 para essa carteira. E você fala, professor, não, tá caro, eu te pago 45. Ah, quer saber na coisa? 47. Nem eu nem você aí, basicamente, tá bom? Beleza. Eu te entreguei a carteira, você me passou os R$47. Acabou, meu amigo, o contrato tá feito. Não precisa de papel para que um contrato exista. É recomendável que haja, até para se provar qual foi realmente combinado. Mas contrato é apenas acordo de vontades. Gravem isso. O ajuste, a combinação, a pactuação é o contrato, tá bom? Agora, lembra que eu disse para vocês que nem todo contrato que a administração celebrará será um contrato administrativo? O contrato administrativo ele tem alguns requisitos, a gente vai ver. Por quê, gente? A expressão contrato administrativo, ela significa um contrato que a administração celebra enquanto administração pública mesmo. Como assim? É um contrato que é regido pelo regime jurídico administrativo e faz com que a administração, nesse contrato, esteja numa posição de superioridade em relação ao contratado. Ao passo que nós temos a figura dos contratos da administração, que são aqueles contratos que a administração celebra pelo regime jurídico de direito privado, no qual a administração e a outra parte contratante estão em pé de igualdade. Então, sim, é possível que num contrato feito pela administração, as partes estejam em pé de igualdade. É um contrato da administração. Agora, se um contrato é celebrado com privilégio à administração, privilégio esse que o contratado não tem, aí é um contrato administrativo. Sim, gente, o contrato administrativo ele é um contrato desnivelado por natureza. Talvez você esteja pensando, gente, como é que pode ser assim? Imagine a seguinte situação, a administração aluga, por exemplo, um imóvel qualquer, um simples contrato de administração. Locatário, locadores estão ali em pé de igualdade. Agora, quando a administração faz uma concessão, por exemplo, de uma estrada, de uma rodovia, para que uma empresa cobre um pedágio e administre, aquilo é um contrato administrativo. A administração ali terá prerrogativas que o particular não vai ter. Nós vamos estudar quais são, mas, por exemplo, se a administração quiser rescindir o contrato unilateralmente, ela pode, por alguns motivos que são previstos em lei. Chega lá e extingue. Agora, o contratado pode extinguir o contrato unilateralmente? Não, não tem essa prerrogativa. Ou seja, o contratado ele não tem certos privilégios que a administração terá, e é isso que marca o contrato administrativo. O contrato administrativo é um contrato desnivelado por natureza. Beleza? Vamos que vamos, galera. Vamos falar um pouquinho agora das características desse contrato, para que você possa entender melhor do que se trata. Presta atenção. O contrato administrativo, primeiro, ele é formal. Como assim formal? A regra é que os contratos podem ser celebrados sem uma forma previamente determinada. Por exemplo, eu dei um exemplo agora há pouco aqui da compra e venda da minha carteira. Nós podemos fazer um contrato escrito para isso? Podemos. Nós podemos fazer um contrato verbal? Também podemos. Por quê? A lei não prescreve, não determina uma forma específica para esse contrato de compra e venda entre nós, né? Esse contrato de compra e venda de bem imóvel.
Agora, os contratos administrativos já têm previamente estabelecidos na lei os requisitos que devem ser observados na hora da celebração. Dentre vários requisitos, né, tem vários, mas um deles, o contrato administrativo tem que ser necessariamente escrito. A administração não vai poder celebrar um contrato administrativo meramente verbal, tá bom? Por isso, a forma de se celebrar um contrato administrativo não é livre, não. A administração já tem uma forma previamente determinada em lei. Continuando. O contrato, ele é bilateral. Por quê? Ele tem a presença necessariamente, né, de duas ou mais partes contratantes, tá bom? Não há como se falar em contrato da administração ou contrato administrativo, tendo somente a administração ali figurando, tá bom? Eu tenho necessariamente duas ou mais partes. Este contrato, ele é consensual. Por que consensual? Ele somente é concluído ou aperfeiçoado com a concordância ou aceite da parte contratada, né? Ainda que a vontade da administração prevaleça. Eu disse para você se o contrato administrativo ele é desnivelado. A administração tem certas prerrogativas que o particular não vai ter, tá bom? Gostando ou não gostando, é assim que funciona. Então, imagina o seguinte, vou deixar para explicar melhor nos exemplos. Mas vamos lá. Mas ainda que haja isso, o contrato administrativo ele é consensual. Não pode a administração ali colocar uma corda no pescoço na frente dos particulares e dizer, você vai celebrar um contrato administrativo comigo sim, querendo ou não querendo. Você vai fazer aquela ponte ali para mim, você vai fornecer merenda para a escola, você vai construir esse hospital, você vai ali pintar esse prédio para mim. Não, não é assim, né? Até porque, via de regra, apesar dessas cláusulas exorbitantes, na maior parte das vezes é muito vantajoso celebrar um contrato administrativo. Eu não estou nem falando aqui de casos de corrupção não, tá? Normalmente se é, afinal de contas, a administração contrata com volumes elevados. Então imagine o seguinte, meu amigo, se você ganha uma licitação do estado do Ceará para fornecer merendas para todas as escolas públicas do estado do Ceará. Imagina que você tem um restaurante. Olha a demanda gigantesca. É claro, né, meu amigo? Aí é grana, din-din no bolso, tá bom? Ainda, o contrato administrativo ele tem uma finalidade pública. O que isso quer dizer? Os contratos são celebrados, gente, para atender uma demanda do interesse público. O contrato não é um fim em si mesmo. A administração não celebra um contrato administrativo por celebrar. Ela somente faz uma contratação quando o interesse público demanda. Por exemplo, eu preciso de uma escola para atender ali a demanda de um bairro que cresceu muito, tem muitas crianças, eu tenho que atender a educação ali. O que eu faço? Faço um contrato administrativo, faço uma licitação para que uma construtora ali, a vencedora, construa uma escola. Por que celebrou esse contrato? Só para ver uma execução de uma obra? Não, porque a sociedade ali precisava de uma escola. O mesmo, gente, para asfaltamento de uma rua, para a construção de um hospital, para a instalação do saneamento básico e por aí vai. O contrato administrativo é celebrado para atender a uma demanda de interesse público. Beleza? Vamos lá. Prosseguindo. O contrato, gravem isso aqui, ó. O contrato administrativo ele é contrato de adesão. Sabe o que é o contrato de adesão? Deixa eu dar um exemplo aqui. Você ligou para aquela empresa de telefonia móvel, né? Ia falar o nome dela, mas vou evitar mexer aqui, né? Vamos lá, você ligou para aquela empresa. Vamos lá, ligou para aquela empresa que você sabe muito bem aí, a que você usa, pode ser qualquer uma das empresas aí, tá bom? Beleza. E aí você quis contratar um plano qualquer, certo? Aí, se foi pessoalmente, né, você vai ter acesso a um contrato, ou se for virtualmente, eles vão te mandar um contrato ali, por alguma forma, por e-mail, quer que seja. Quando você vai contratar um plano de telefonia, a empresa de telefonia móvel senta com você numa mesa e vai discutindo cláusula a cláusula? Você vai negociando, olha, não, eu não quero pagar tanto para esse serviço, não. Reduz a tarifa aí, e ao mesmo tempo eu te dou mais um tempo de contrato, vamos negociar aqui. Você negocia as cláusulas? Ou a empresa de telefonia móvel apenas te dá, esse aqui é o contrato, você tem a opção de aderir a ele, de aceitá-lo ou não? Você não negocia. Essas empresas de telefonia e várias outras, um banco, por exemplo, essas grandes empresas, já têm contratos prontos. Ou você aceita o contrato na sua integralidade, ou não aceita nada. Com a administração pública funciona da mesma forma. Quando a administração vai celebrar um contrato administrativo, ela oferece, publica um edital ali de licitação, por exemplo, e diz, olha, eu quero construir aqui um hospital nesse bairro, certo? Mas aqui, ó, as cláusulas do contrato são essas, tá bom? E aí, você quer participar? Particular. Se quer, bem. Se não quer, rala peito, sai fora. É isso. Contrato de adesão é aquele em que a parte que não redige o contrato não tem possibilidade de negociar cláusula nenhuma. Já vem um contrato pronto. Ou você adere a ele,
ou não adere, né? Por isso que é um contrato consensual também. Você tem a opção de não aceitá-lo, tá bom? Mas você não negocia as cláusulas desse contrato. A administração chega e oferece. As cláusulas são essas aqui. Tem interesse? Participa da licitação. Não tem interesse? Muito obrigado. Vai viver sua vida, tá bom? Isso, gente, nos contratos particulares, a depender do caso, pode até criar nulidades. Isso acontece muito no âmbito do direito do consumidor, né? Se tem uma cláusula de um contrato de adesão que ela é muito prejudicial ao consumidor, o consumidor consegue anular facilmente, certo? Porque o contrato de adesão é um contrato extremamente complicado, né? Uma das partes redige tudo e cabe a você simplesmente aceitar ou negar o contrato inteiro. Mas aqui no âmbito administrativo, isso é o comum, é o válido, tá bom? E não tem problema algum. O contrato de adesão. O contrato ainda é sinalagmático. O professor que trava a língua que é esse. Calma, é fácil, tá bom? Sinalagma, gente, nada mais significa do que obrigações recíprocas. O que é reciprocidade? Reciprocidade significa, né, dar ao outro algo porque o outro me deu. É isso que significa reciprocidade. Lembra quando você é adolescente, tá pensando ali naquele contatinho? Ah, será que é recíproco, meu amor? Gente, por quê? O que você está querendo dizer? Será que ele gosta de mim ou que ela gosta de mim tanto quanto eu gosto dela? Pois é, sinalagma é isso. Sinalagma é uma prestação sendo causa e consequência da outra. Por exemplo, imagine que você ganha uma licitação para fornecer merendas para as escolas aí do Ceará, certo? Ok. Por que você, dono do restaurante, vai fornecer essas merendas para a administração? O que está te motivando? Receber o preço que eu contratei com a administração. Você não está distribuindo merendas aí para o estado inteiro apenas por caridade, tá bom? Caridade você faz de outra forma, né? No seu trabalho, você está lá para ganhar dinheiro para se sustentar, não é? Então, você só entrega a merenda porque o Estado vai te pagar o valor. Então, da mesma forma que você só entrega a merenda porque o Estado vai te pagar, por que você, governador do Ceará, vai liberar a verba para o restaurante X? Restaurante Objetivo. Por quê? Porque o restaurante Objetivo vai entregar a merenda. Você percebe que a prestação do Estado ela é causa e consequência da prestação do restaurante e assim vice-versa. O restaurante só entrega a merenda porque o Estado vai pagar o dinheiro. E o Estado só paga o dinheiro porque o restaurante vai entregar a merenda. Então é isso, gente. O contrato é sinalagmático quando uma prestação ela é causa e, ao mesmo tempo, consequência da outra. Por isso, não existe uma prestação sem a outra. Se o Estado não fosse pagar, você não entregaria as merendas. Da mesma forma, se você não fosse entregar as merendas, o Estado também não ia te pagar. Então, uma prestação depende da outra. Beleza? Vamos lá. Mais características. O contrato, ele é personalíssimo. Como assim? Como assim personalíssimo, professor? Quando a administração celebra um contrato, ela está fazendo uma contratação com aquela pessoa, seja física ou jurídica, e com mais ninguém. Por isso, quando for executar o contrato, deve ser necessariamente aquela pessoa. O contratado não pode subcontratar. Ah, eu ganhei uma licitação aqui para fornecer as merendas, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro do Estado aqui e vou contratar a empresa Y, que vai me cobrar metade do preço. Eu vou lucrar sem ter feito nada, basicamente. Não, de jeito nenhum. O contrato é personalíssimo. Só quem pode executar o contrato é aquele que foi contratado para tanto. Beleza? Ainda, o contrato administrativo, e gravem isso, esse talvez seja o grande diferencial de um contrato administrativo. Ele é marcado pela presença de cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes, elas são aquelas cláusulas desequilibradas que privilegiam a administração em detrimento do particular. Lembra que eu disse? O contrato administrativo é desnivelado por natureza? Pois bem, é isso aí. Agora presta atenção. Isso não torna o contrato nulo, tá? Pelo contrário, é uma característica inerente ao contrato administrativo. Mas fica tranquilo, eu não deixaria uma característica tão importante passar assim só por dizer. Nós vamos mais à frente trabalhar com mais calma essas cláusulas, porque elas são um grande diferencial do contrato administrativo, tá? E por fim, a última característica que veremos aqui. Os contratos administrativos, em regra, são celebrados mediante uma licitação prévia, tá bom? Normalmente, quando a administração quer contratar, quando ela quer comprar, quer vender, quando ela quer alugar, quando ela quer fazer uma cessão, uma permuta, o que quer que seja, normalmente, faça uma licitação. Existe na lei de licitações hipóteses em que a licitação é dispensada ou até mesmo inexigível, tá bom? Mas a regra
é que se faça uma licitação. Tá bom? Tá comigo? A licitação, gente, tem o objetivo de eleger o contratado que oferecerá mais vantagens à administração e, portanto, mais vantagens ao interesse público, ok? Então, gente, o que são cláusulas exorbitantes? Eu falei aqui para vocês. Cláusulas exorbitantes, gente, quase que um trava-língua, né? Elas estão presentes nos contratos administrativos e os tornam desequilibrados. Ou melhor, os tornam desnivelados. A administração está numa posição de superioridade em relação ao contratado. Perfeito. Certo? Por isso, nós dizemos que os contratos administrativos, em regra, eles não são equilibrados ou nivelados. Já os particulares têm que ser, tá? Senão os contratos serão nulos. E quando eu falo equilibrado, é claro, gente, existe um equilíbrio econômico-financeiro no contrato. Perfeitamente. Tá bom? Não posso também estabelecer um benefício excessivo à administração e um prejuízo excessivo ao particular. Mas, em regra, os contratos são desnivelados. Agora, o que são? Olha aqui, gente. Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas comuns em contratos administrativos, mas que seriam consideradas ilícitas em contratos particulares. Por quê, gente? Os particulares têm que estar em pé de igualdade. Se eu te vendo a minha carteira, eu não tenho, legalmente falando, nenhuma ascendência sobre você e nem você sobre mim. A gente está em pé de igualdade. Então, em regra, a lei diz que nossos contratos têm que ser nivelados. Tá bom? Olha aqui. Pois são prerrogativas da administração pública, colocando-a em posição superior à outra parte. Em outras palavras, as cláusulas exorbitantes são benefícios que a administração possui sobre o particular e que se justificam na supremacia do interesse público sobre o privado. Tá bom? Tá, professor, eu entendi que são cláusulas que conferem aí certos privilégios à administração ou prerrogativas que o contratado não vai ter. Você pode me dar um exemplo? Quem manda aqui é você. É claro que eu vou dar exemplo. Olha aqui. Primeiro, gente, possibilidade de garantia. A administração, quando for contratar com alguém, pode exigir uma garantia. Por exemplo, eu tenho que asfaltar uma rua urgente, eu tenho que construir um hospital urgente, uma empresa ganhou licitação, eu posso exigir que ela dê garantia que ela tem condições de honrar esse contrato. Afinal de contas, eu preciso disso para ontem. E aí? Eu posso exigir uma garantia em dinheiro ou em outras formas para eu ter certeza de que, realmente, essa empresa aqui, ela tem aí comprovou que ela tem ali uma capacidade para executar o que eu estou pedindo. Ainda, a administração ela tem a possibilidade de alteração unilateral do contrato, claro, dentro das hipóteses da lei, tá bom? Que é previsto na lei de licitações e contratos, por exemplo. Mas é claro que eu devo ficar atento a isso, somente nas hipóteses que a lei permite. Mas a administração pode alterar apenas pela vontade dela um contrato. O contratado pode? De jeito nenhum. Essa possibilidade de alteração unilateral é só da administração. Agora, cuidado, preste atenção nisso aqui. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Ou seja, isso não é um exemplo de cláusula exorbitante. A administração pode alterar o contrato? Pode. Por exemplo, olha, eu tinha te contratado para asfaltar 10 quilômetros de rua, mas aqui eu percebi agora que eu vou precisar não de 10, mas de 13. Você vai ser obrigado a asfaltar mais esses 13 aqui. Perfeitamente. Olha, eu estava aqui precisando que você atendesse uma escola com merenda, mas na verdade agora terão que ser 10. Você pode aumentar ou até mesmo reduzir o objeto do contrato, dentre outras possibilidades. Agora, as cláusulas que mexem no econômico, financeiro ou no monetário, não. Porque imagina a seguinte situação. Você ganhou a licitação, por exemplo, para vender merendas, oferecendo as marmitas por R$5 para o Estado. Vamos imaginar, seu custo ali de produção é R$4,50. Você está oferecendo a R$5. O Estado vai lá e unilateralmente muda, não vou te pagar R$5, vou te pagar R$2,50. Você não tem nem condições, você só vai tomar prejuízo. Então as cláusulas econômico-financeiras e monetárias não podem ser alteradas unilateralmente pela administração. Então não é uma cláusula exorbitante, tá bom? Ainda, possibilidade de extinção unilateral, dentro das hipóteses legais, né? Ou seja, a administração pode extinguir e encerrar o contrato por vontade dela, ainda que o particular não queira. E o contrário, o particular pode encerrar, extinguir só pela vontade dele? Não. E por fim aqui, gente, nessa aula, a possibilidade de fiscalização. A administração pode fiscalizar o contratado não fiscaliza a administração, tá bom? Percebeu aí? Viu por que essas cláusulas são chamadas de cláusulas exorbitantes? Dão prerrogativas à administração que o contratado não terá, tá bom?
E vamos praticar, né, pessoal? Vamos lá, meu povo. 1. Considerando o disposto no ordenamento jurídico brasileiro acerca do direito administrativo, em especial sobre contratos administrativos, julgue o item que se segue. Um mesmo fenômeno jurídico pode ter uma multiplicidade de nomes que representam, portanto, a mesma coisa. Exemplo disso são as expressões contratos administrativos e contratos da administração, que na prática representam atos administrativos idênticos. E aí, meu povo? Certo ou errado? Isso aí tá E? Errado, né, pessoal? Nós vimos que contrato administrativo é uma coisa, contratos de administração são outra. Contratos de administração, a administração ali, ela está, de certa forma, em pé de igualdade com o contratado. No contrato administrativo, não. Nós temos uma relação desnivelada. Tá bom? 2. Considerando o disposto no ordenamento jurídico brasileiro sobre direito administrativo, em especial sobre os contratos administrativos, julgue o item que se segue. As cláusulas exorbitantes presentes nos contratos administrativos deixam a administração pública em situação de supremacia sobre o contratado, permitindo a ela prerrogativas que não são garantidas ao particular, criando uma verdadeira relação de verticalidade, que seria considerada nula em contratos celebrados entre particulares. E aí, pessoal? Isso aí tá certo ou tá errado? Essa aí tá E? Exata, né? Tá certa. É isso aí. As cláusulas exorbitantes estabelecem uma supremacia da administração sobre o contratado. E se eu tivesse cláusulas exorbitantes num contrato particular, por exemplo, uma compra e venda do meu carro para você, tivesse uma cláusula, por exemplo, que me permitisse desistir do contrato a qualquer tempo, mas você não. Me permitisse, por exemplo, retomar o bem de volta, mas você não teria. Me permitisse posteriormente alterar o valor do contrato, mas você não teria. Esse contrato seria nulo. Porque entre os particulares, a regra é que os contratos sejam nivelados e perfeitamente equilibrados. Tá bom? 3. Vamos lá. Considerando o que se sabe sobre os contratos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, são características dos mencionados contratos, exceto, resumindo, qual não é uma característica dos contratos administrativos, pessoal? Letra A, formalismo. Letra B, sinalagmático. Letra C, personalíssimo. Letra D, consensual. Ou letra E, negociabilidade das cláusulas contratuais. O que não é uma característica dos contratos administrativos, pessoal? Tá na letra? Letra? Letra E, né, pessoal? Eu vou passar nessa prova, hein? Negociabilidade das cláusulas, no contrato administrativo, você senta na mesa com a administração e diz, vamos discutir aqui, vamos negociar. Não tem essa, o contrato já vem pronto. Ou você adere a ele na sua integralidade, ou nem contrata. Tá bom? 4. Em relação à administração pública e seus contratos, julgue o item. Vamos lá. Nos contratos administrativos, as cláusulas exorbitantes permitem à administração alterar unilateralmente as cláusulas contratuais, dentro das hipóteses legais, mas não permitem a extinção unilateral do contrato, pois essa somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário. Pessoal, isso está certo ou está errado? Isso aí tá errado, né, gente? Eu tenho a possibilidade de alteração unilateral, sim, mas eu também tenho a possibilidade de extinção unilateral do contrato administrativo, tá bom? E, por fim, considerando o que se sabe sobre os contratos administrativos no ordenamento jurídico brasileiro, são exemplos de cláusulas exorbitantes dos referidos contratos, exceto. Resumindo, qual não é uma cláusula exorbitante? Vamos lá. Possibilidade de alteração unilateral, possibilidade de rescisão unilateral, impossibilidade de fiscalização ou exigência de garantia do contratado. Qual não é um exemplo aqui de cláusula exorbitante, pessoal? É o que está na letra? C, não é, pessoal? Por quê? Impossibilidade, não. A administração tem sim a possibilidade de fiscalizar o contratado. Isso é uma cláusula exorbitante, tá bom? Impossibilidade não é. Ok? Então, meus caros,
era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!